Olá pessoal, a paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Estou aqui, como prometido, falei na segunda-feira que se assim Deus me permitisse, eu estaria aqui gravando esses devocionais essa semana aqui para a glória de Deus. Então, não menos importante, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa aí o sininho e compartilhe esses devocionais, em nome de Jesus. E o nosso estudo na nossa devocional de hoje é Conselhos de Salomão, que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo do 6 ao 20. É um pouquinho longo, mas tenha um pouquinho de paciência aí comigo, em nome de Jesus, tá? E acompanha aí na sua Bíblia, pega seu caderno e vamos embarcar aqui comigo nesse devocional. E começa assim: o tolo assentando-no em grandes alturas, mas os ricos estão assentados em lugares baixos. Vi servos e cavalos e príncipes que andavam a pé como servos sobre a terra. Quem fizer uma cova cairá nela, e quem romper um muro, uma cobra o morderá. Quem acarretar pedras será maltratado por elas, e o que rachar lenha expõe-se ao perigo. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais forças. Mas a sabedoria é excelente para dirigir. Se a cobra morder antes de estar encantada, então remédio nenhum haverá no mais hábil encantador. Nas palavras da boca do sábio há favor, mas os lábios do tolo o devoram. O princípio das palavras da sua boca é estutícia, e o fim da sua boca um desvairo péssimo. Bem que o tolo multiplique as palavras, não sabe o homem o que será, e quem lhe fará saber o que será depois dele. O trabalho dos tolos a cada dia, a cada um deles fatiga, pois não sabem como ir à cidade. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes comem de manhã. Bem-aventurada tu, ó terra, cujo rei é filho dos nobres e cujos príncipes comem a tempo, para refazerem as forças e não para bebedice. Pela muita preguiça se enfraquece o teto e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Para rir se fazem convites e o vinho alegra a vida, e por tudo o dinheiro responde. 19, agora é o 20. O último versículo. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoe o rico, porque as aves dos céus levariam a voz e o que tem asas daria notícia da palavra. Então, precisamos vigiar as nossas palavras, porque as nossas palavras elas têm poder. A palavra lançada ela não volta vazia. É a mesma coisa, um papel rasgado, você até pode remendar ele, mas ele não volta ao seu estado natural. O leite derramado não volta na sua mesma essência para o copo. Você pode até tentar voltar, mas não volta na mesma limpidez, não volta do mesmo jeito para o copo. Então, Salomão ele vai começar aqui na exposição desse texto, desse devocional, e diz assim, a exposição do texto. Salomão dá sábios conselhos para entender a vida e como essa funciona em vários aspectos. Salomão estava querendo dizer que o sábio não peca. O sábio age com prudência. O sábio pensa antes de tomar qualquer atitude. O sábio ele vai pensar, o tolo não. O tolo ele age como se não houvesse amanhã, ele precisa fazer hoje, ele precisa falar hoje. Já viu aqueles tipos de pessoas que não leva desaforo para casa e fala, eu preciso falar tudo hoje, agora o que está entalado, engasgado, e acaba perdendo muitas coisas pela sua loucura de querer dizer tudo e se põe como sábio. A discussão ela vai dizer assim, são citados na passagem em epígrafe avisos para a nossa vida, sendo estes que a vida nem sempre é justa, a vida está sempre cheia de riscos, cuidado com a língua, conselhos contra a preguiça, e nos diz que agir com sabedoria nos garantirá tranquilidade. A sabedoria, quando uma pessoa ela é sábia, ela se guarda o seu coração, a sua vida e as das demais pessoas e muito mais os seus pensamentos.
Uma epígrafe, para quem não sabe, ela é um título ou uma frase que serve de tema ou introdução de um assunto. E era isso que Salomão estava querendo dizer sobre essa epígrafe. Eu estou chamando a atenção, um subtítulo, um título, como se fosse algo em negrito, para começar. Né, um tema de um livro chama a sua atenção. Então você depois vai descorrer para saber o que aquele tema está querendo dizer, aquele título estava querendo a lhe dizer. Quem age com sabedoria guarda a sua vida. Pela falta dela, muitos já mataram. Como eu já dei aqui vários testemunhos aqui, eu já disse que por falta de sabedoria de muitos líderes e muitas pessoas, me falaram muitas coisas. E eu só tô aqui e não digo isso para minha glória, porque eu não preciso disso, mas é para honra e glória do nome do Senhor. Eu só estou aqui pela graça e misericórdia do Senhor. Então, uma palavra mata, uma palavra fere, mas uma boa palavra bem colocada na hora certa, no momento certo, ela traz vida, ela traz frutos. Então, cuidado com as suas palavras, porque uma palavra mal colocada, ela mata e ela sempre vai ferir alguém. O objetivo, ele diz assim, no texto é elaborada a diferença entre o sábio e o tolo. Embora existam muitos conselhos de Salomão, o mais importante de todos é encontrado no versículo 10, em que nos é dito, a sabedoria assegura o sucesso. Mesmo que esse mundo seja injusto, cheio de perigos e males, a sabedoria do céu nos garantirá sucesso. Por isso precisamos buscá-la para vencer os obstáculos dessa vida. Precisamos também nos lembrar que o conceito de sucesso não é o que os homens acham, mas o que Deus compreende como sucesso. E olha isso, sucesso é você ter paz e vida eterna e saber se comportar em algumas ocasiões, quem dirá até mesmo em todas as ocasiões. No mundo, e pasmem, muitos crentes pensam que sucesso é ter dinheiro, um cargo de emprego, trabalhar numa multinacional, e não é errado essas coisas, não é errado. O problema é que essas pessoas usam disso para pisar em outras, usam disso para pisar em outras pessoas. Eu tenho e você não tem. E aí acaba medindo o seu valor, que em muitos de vocês que estão aqui me ouvindo, já não foi medido por aquilo que tem, por aquilo que estava vestindo, por condições financeiras. Eu já fui medida por estar desempregada, eu já fui medida por isso, eu já falei isso aqui. Pela minha condição financeira, eu também já fui medida sobre isso. E muitas outras coisas, pela talvez forma de se vestir, né? Como eu sempre digo, eu não sou padrão de beleza, mas eu me acho bonita, linda no Senhor, porque eu sou princesa dele, assim como você que está me ouvindo é príncipe e é princesa do Senhor. E aos olhos dele nós somos lindos, nós somos perfeitos. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Mas muitas pessoas talvez já te rejeitaram por aquilo que viram em você, te julgaram por aquilo que viram, te julgaram por aquilo que você tem, já te julgaram pela unção, já te julgaram por você não ter cargos, já te julgaram. E eu sei disso que já te julgaram. Eu já fui julgada. Nós não passamos por nada para não alcançar o outro. Eu também já estive nessa condição de ser rejeitada, julgada, ser deixada de lado, não ser convidada por muitos e N motivos, por muitas coisas. Já fui julgada por N coisas. Então, essas pessoas se acham que são sábias, mas não são. Elas são tolas. E como Paulo diz, se nós esperarmos somente nessa vida, somos os mais miseráveis dessa terra. A pessoa que está com os olhos focados nas coisas deste mundo é um miserável, me perdoe, mas eu estou aqui respaldada pelo poder da palavra de Deus. Então, não busque os seus interesses, não busque as coisas daqui, achando que buscando as coisas e tendo as coisas aqui, você se torna sábio. Muito pelo contrário. Isso gera ganância no nosso coração. Como eu falei, não é errado. Não é errado, porque a própria palavra diz que nós comeríamos o melhor dessa terra. Você pode comer o melhor dessa terra, se vestir melhor, mas não coloque e não apoie o seu entendimento e não se ache que você tem sabedoria ou é sábio porque você tem essas coisas. Isso não é sinônimo de sabedoria, não é. Sabedoria é você ter paz, é você saber que você tem um lar. Você tem um lar. Você tem um lar.
É isso, a vida eterna. E muitos estão perdendo por estar com os olhos aqui, focado com a sua vida aqui. E é por isso que Salomão e a Bíblia, ela deixa muito claro e faz distinção do ímpio e do sábio. Em outras palavras, o joio e o trigo, os dois precisam nascer juntos, não dá para arrancar. É necessário, porque se arrancar um, o outro morre. Então é necessário que tenha ali os dois. E só quem tem discernimento vai saber discernir aquilo que é do Espírito e aquilo que não é. E o contexto diz assim, para nós encaminharmos para o final. No texto é apresentado vários princípios da vida. Alguns deles são que, muitas das vezes, ela não é justa. E é verdade, nós vemos tantas injustiças e que nós olhamos falando, meu Deus, a vida é tão injusta às vezes. Parece que o Senhor não está vendo nada do que está acontecendo, mas Ele está vendo. E a palavra do Senhor diz que minha é a vingança. É do Senhor. Ele justifica os seus. Ele é o justo juiz, Ele é o advogado fiel. Vemos isso no versículo 6 e 7, quando nos diz que tolos são postos em cargos elevados, enquanto ricos ocupam lugares inferiores. Os versículos 8 a 10 nos mostram que os ricos nessa vida são constantes, que os riscos nessa vida são constantes. Verso 10 nos mostra que, apesar de tudo, a sabedoria nos dará sucesso segundo Deus. Só falamos aquilo que está cheio no nosso coração e palavras em excesso revelam um tolo. Já viu pessoas que falam, eu tenho, eu posso, nunca passei por isso e por aquilo, e graças a Deus e glória a Deus, aleluia. A pessoa está revelando aquilo que está no coração dela. É a própria palavra. Pessoas que te maldiz, pessoas que te rejeitam, pessoas que ficam te caluniando, ela não está falando de você, ela está revelando quem ela é. E até um ditado, que diz aí uma frase, quando Pedro fala de Paulo, eu conheço mais de Pedro do que a Paulo. Então, se você quer conhecer uma pessoa, eu sei que você precisa caminhar com ela. Mas veja se ela não está falando mal de outros, porque se ela estiver falando mal, uma pessoa orgulhosa, soberba, não espere que ela vai falar bem de você. A primeira virada de costas que você der, essa pessoa ela vai falar de você. Então resguarde a sua vida e seu coração no altar do Senhor e peça para que o Espírito Santo te dê amigos que venham dele. E aquilo que não é, peça para ele arrancar. É melhor ter poucos do que muitos. Sinônimo de muitos não é sinal de grandeza e de amizades abastadas. Celeiros abastardos aí de... eu sou... Quantos amigos eu tenho? Não. Às vezes melhor é o pouco que você pode contar nos dedos. E se tem uma das fases que eu pude ver quem que realmente estava do meu lado em tudo, foi essa fase que eu passei de cirurgia, recuperação, estou passando ainda. E em breve eu vou contar aqui, vou testemunhar o que aconteceu comigo. Estou ainda de recuperação por orientação médica, Estou tendo que tomar alguns remédios, um remédio. E eu vi quem realmente estava comigo. Não apenas de boca, porque de boca todo mundo tá. Mas de perto, guerreou. Eu sei, porque Deus assim o permitiu. E continuando aqui. A sabedoria nos leva para longe de uma vida preguiçosa, pois os tolos vivem apenas para se divertirem com banquetes e vinho. Esse estilo de vida fará o telhado da vida ruir. O tolo vive uma vida longe de Deus e diz-se ter sabedoria pelo que tem e carrega por ter posses. Todo tolo revela o que tem no coração em suas palavras. Pessoas que te ajudam com má intenção e fica divulgando isso é um tolo querendo glórias para si mesmo. Eu não vou ficar aqui ser muito repetitiva, mas eu já comentei aqui e já falei, então cuidado. Não se julgue por ser sábio, por ajudar ou por fazer o bem. Ao ponto que você demonstra isso e fica aí se gloriando, você só se revela que você é um tolo. Então cuidado, você não precisa ficar saindo tocando trombeta.
faça a sua parte como a Bíblia. Porque nós não vemos Jesus divulgando tudo que ele fazia, muito pelo contrário. Toda vez que Jesus ele ia operar o milagre, ele fala: não fale para ninguém. Porque Jesus não queria que as pessoas se aproximassem dele por interesse. Jesus queria que as pessoas se aproximassem dele e reconhecessem quem ele é, o Filho de Deus, o Messias, o Yeshua HaMashiach. Era isso que Jesus queria que as pessoas reconhecessem. Tanto você quanto eu não gostaria de ter pessoas do nosso lado apenas por interesse de algo. Isso é chato, sabe? Isso é muito chato. E eu já tive muitas pessoas assim, andando comigo por aquilo que eu poderia fazer. Depois que não é bem aquilo, é descartável. E nós não somos descartáveis. Nós não somos. Nós precisamos um dos outros. Mas todo aquele que se aproximava de Jesus, quando ele operava um milagre, ele falava: não conte a ninguém. Jesus queria que as pessoas reconhecessem por aquilo que ele era. Assim como daqueles leprosos do qual Jesus curou, um apenas voltou para agradecer e Jesus falou: e os demais que eu curei? Cadê eles? Nem para agradecer, não voltaram para agradecer o mestre. Ele não queria glórias porque ele sabia que a glória era apenas do Pai. Mas o reconhecimento de um obrigado não se teve. Então Jesus deixa vários exemplos a isso. E a conclusão, para nós terminarmos, diz assim: o que é sucesso para você? Para alguns é ter dinheiro, fama e muitos bens, mas a sabedoria do céu nos afasta dessas coisas. O sucesso na vida cristã é uma vida em santidade, longe de confusões. A finalidade do ensino de Salomão é nos apontar a sabedoria como um caminho para o sucesso. Ademais, podemos ler em Provérbios 4, versículo 5: procure obter sabedoria e entendimento. Quer deixar de ser um tolo? Conheça. Se você quiser deixar de ser um tolo, conheça, busque em conhecer a Deus e o que agrada a Deus. E a aplicação do estudo, ela diz assim: Provérbios 2, 4 nos diz: se procurar a sabedoria como se busca a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Dessa forma, que sejamos como Salomão nos aconselha, pessoas sábias, mas com a sabedoria do céu, pois além de nos ajudar durante as dificuldades da vida, a sabedoria nos fará temer verdadeiramente a Deus e nos dará conhecimento de quem Ele é. Cresçamos, pois, na sabedoria e intimidade com Deus. Se quisermos crescer, precisamos buscar sabedoria, e essa sabedoria virá buscando a presença de Jesus. Não virá de livros, de autoajudas, de coachings. Não é isso. Virá lendo a palavra, orando, indo sim para o culto, porque nós precisamos congregar, precisamos cultuar, Jesus cultuava. Jesus cultuava, nós precisamos disso. A palavra, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. E aqui até mesmo um detalhe para quem não sabe ou, pessoas que às vezes não conseguem gravar versículos da Bíblia, leia a Bíblia em voz alta. Leia a Bíblia em voz alta, não é para berrar, mas leia, porque se a fé vem pelo ouvir, quando eu leio, eu estou sendo alimentada, enriquecida por aquilo que eu estou lendo, e a minha fé ela será aumentada através daquilo que eu estou ouvindo. Ah, Laís, mas então eu posso só ler em casa e não ir para a igreja? Muito pelo contrário. Vá para a igreja. Vá para a sua congregação. Cultue, adore ao Senhor. E a aplicação diária, ela diz assim: você tem buscado a sabedoria? Tiago vai dizer isso. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que será dado livremente. Deus está aí disposto a dar sabedoria. Se você não tem ou está agindo como um tolo, é porque você tem deixado de orar e buscando sabedoria em Deus. Então busque essa sabedoria no Senhor. Busque, é só pedir que o Senhor vai te dar livremente. Segunda pergunta: os conselhos de Salomão para uma vida sábia podem ser atribuídos a você?
Você tem feito uso dos conselhos que Salomão deu? Porque ele passou por tudo para chegar no final da vida dele e dizer que tudo era vaidade. Tudo não passou de vaidade. Terceira pergunta: a preguiça resultante da vontade de apenas satisfazer desejos tem feito o nosso telhado cair? Será que você não está vivendo somente para os seus luxos, para a sua vaidade, para o seu orgulho, para a sua soberba? Cuidado! Não se esqueça que o seu telhado é de vidro e ele pode estar trincado e rachado, e a queda pode ser mortal. Cuidado! 4. Falar muito é uma característica do tolo. Você tem domínio sobre a sua língua? Se você não tem, comece a pedir domínio ao Espírito Santo. E saiba que você será tentado em diversas situações quando você pedir isso, a falar mais do que você deve. E a quinta e última pergunta, para encerrarmos a aplicação diária. Por meio do conhecimento e da sabedoria, sua busca em intimidade com Deus tem sido alimentada? E é isso, pessoal. Eu agradeço pela compreensão de vocês, por essa semana aqui de devocional. Eu quis ter esse cuidado com vocês que me acompanham aqui, pedindo para o Senhor me sustentar, para fazer toda essa semana aqui de devocional, para colocar aí em ordem, para a gente poder fechar aí o mês, tudo certinho, para que o nome do Senhor seja glorificado. Obrigada pela paciência aí de me ouvirem aí essa semana aqui toda. Creio que a próxima semana também, se assim o Senhor me permitir, nós teremos a segunda e quarta, depois voltamos aí às segundas-feiras todas aí normal, se assim o Senhor nos permitir, porque os nossos dias estão nas mãos do Pai. E é isso, pessoal, não quero aqui me prolongar, né? Como eu falei, estou em recuperação, orem pela minha vida, e agora vou ficar aqui quietinha nos bastidores, me cuidando, fazendo a minha parte, que o milagre e a obra completa o Senhor, Ele há de completar, porque eu creio nisso, na obra completa, como diz Filipenses capítulo 1, versículo 6, que aquele que começou a boa obra é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Obrigada por estarem aqui. Obrigada pelos novos inscritos, daqueles que já permanecem aqui. Glória a Deus pela vida de vocês. E é isso, pessoal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz. Em nome de Jesus. Se assim o Senhor me permitir, sábados estaremos aqui para a glória de Deus, para esses devocionais. Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor.